Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês nessa manhã com a graça do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus mais uma vez, depois vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos felizes, Pai, nesta manhã, porque foi num domingo semelhante a esse que o Senhor ressuscitou dos mortos, completando assim a obra realizada no Calvário. Nós te agradecemos porque hoje, através do Teu Espírito, nós somos participantes da Tua obra. E nós nos encontramos essa manhã para celebrar o Teu nome e recordar esse feito glorioso que o Senhor realizou em nosso favor. Pai, nós pedimos também que nesta manhã o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor conduza o nosso pensamento enquanto avaliamos as verdades da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito, o grande professor e mestre do nosso coração. Também, Senhor, eu oro pela Igreja Batista Regular da Pituba, reunida nesse momento. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos com a Tua presença nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a maturidade na fé ou a maturidade cristã, ela passa por um conhecimento do que é o Evangelho e das suas implicações. Então, nesta manhã, eu queria trazer para vocês a mensagem do Evangelho. Mas quero fazer isso através de um texto do Antigo Testamento. O Evangelho é a boa nova de Deus que foi entregue para o povo do Senhor. O Evangelho não é apenas para quem não, que foi entregue para o povo do Senhor. O Evangelho não é apenas para quem não se converteu ainda. Vocês lembram que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele diz: irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. Então o Evangelho é uma mensagem que nós precisamos pregar para nós mesmos e constantemente recordá-la com todas as suas implicações, desdobramentos, para continuarmos avançando em direção à maturidade cristã. Inclusive, quero recomendar um livro da Editora Batista Regular, da qual o pastor de vocês é o presidente, o livro O Poder Transformador do Evangelho, de Jerry Bridges. Se você não tem esse livro, você não pode partir para a eternidade antes de ler essa obra. Procure conhecer, é um livro maravilhoso que mostra as diversas implicações do Evangelho em áreas diferentes da sua vida. Mas vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler do verso 13 do capítulo 52, entrando no capítulo 53, é parte de um único argumento. Então nós vamos começar a leitura no 52, verso 13, e vamos até o final do capítulo 53. Eu chamei essa pregação de a morte, a ressurreição e a recompensa de Cristo. Então, enquanto nós estamos lendo esse capítulo, tenta localizar essas três ideias, porque essas três ideias elas estarão presentes na exposição dessa manhã. Nós vamos ver a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a recompensa de Jesus pela obra que ele realizou. Isaías 53, irmãos, é o pico mais alto do Antigo Testamento na apresentação de quem o Senhor Jesus é. Nós não temos uma outra passagem no Antigo Testamento que apresente Jesus de uma forma tão vívida, direta e clara como Isaías 53. Aliás, esse texto é uma das provas que as profecias da Sagrada Escritura são de origem divina, porque esse livro, escrito ali pelos idos de 700 a.C., ele apresenta o evento futuro que nós conhecemos pela obra do Senhor Jesus de uma forma tão gloriosa e de uma forma tão específica. Então vamos olhar aqui a palavra do Senhor. Vamos começar a leitura no verso 13 do capítulo 52. A Sagrada Escritura diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado,
mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua liagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Esse é um texto que quase que dispensa a pregação. Esse é um texto que ele tem tudo, ele é completo, ele é explicativo, ele é glorioso. E como eu disse para os irmãos, aqui nós temos a morte, a ressurreição e a recompensa do Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, irmãos, o autor sagrado, ele apresenta que a missão do servo sofredor, esse é o nome utilizado aqui para o Messias, a missão desse servo sofredor, Messias, era a de morrer. No versículo 7, nós lemos que ele foi levado como cordeiro ao matadouro. E no verso 8, diz que esse abate para o qual ele foi submetido de fato ocorreu. O texto no verso 8 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Em outras palavras, ele foi eliminado da existência humana comum. Isto é, ele foi morto, ele foi executado. Não foi uma morte acidental, foi uma morte planejada, foi uma morte cruel, foi uma morte que visava de fato acabar com a sua existência nesse mundo. E para não deixar dúvidas, irmãos, de que o Messias morreu, Isaías o apresenta como o servo sofredor que foi enterrado. Então vocês podem ver isso no versículo 9, quando diz que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Então é quase como que ele estivesse dizendo que a prova de que o Messias, de que o servo sofredor morreu, foi que ele foi enterrado. Esse mesmo padrão é repetido pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura e foi sepultado. Então é quase como ele estivesse dizendo que a prova de que ele morreu foi que ele foi sepultado.
Assim como a prova de que ele ressurgiu é que ele foi visto pelos seus apóstolos, depois por mais de 500 irmãos. Então ele apresenta o fato e apresenta a prova, e eu acredito que Paulo aqui estaria dando eco ao que o profeta Isaías está falando. O verso 12 também dessa passagem apresenta algo a respeito da sua morte, mas dentro de uma nuance diferente. No verso 12, nós lemos aqui no meio do versículo, diz a frase que declara que ele derramou a sua alma na morte. Irmãos, essa nuance aqui é muito importante, porque desse outro lado da verdade que o Messias morreu, ou o servo sofredor morreu, está declarado que a morte dele foi um ato voluntário. Nós lemos aqui que ele derramou a sua alma, não que ele teve a sua alma derramada. Então, esse aspecto aqui é um aspecto que vai ser mais desenvolvido no Novo Testamento, que demonstra que o Senhor Jesus Cristo não foi simplesmente morto por vontade humana, mas foi um ato voluntário. Lembre-se lá de João 10:18, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. E eu estou mostrando isso para os irmãos, para deixar claro que, quando nós falamos da morte do Senhor Jesus Cristo, há uma tensão, tanto em Isaías 53, como também no restante do Novo Testamento. Essa tensão pode ser elaborada mais ou menos da seguinte forma: que ele foi morto, mas ele entregou a sua vida. E a Bíblia não resolve essa tensão. A Bíblia, de um lado, mostra que a morte do Messias foi um ato covarde, a morte do Messias foi realizada por homens maus que queriam vê-lo simplesmente destruído, mas do outro lado, a Bíblia também afirma que essa morte foi um ato voluntário, que ninguém tomou a sua vida, mas ele voluntariamente derramou a sua alma na morte. Se vocês quiserem ver essa tensão colocada dentro de um único versículo, você pode olhar em Atos capítulo 2, versículo 23. Vocês vão ver que Lucas, dirigido pelo Espírito Santo e capturando aqui o sermão do apóstolo Pedro, ele fez questão de manter essa tensão que nós já encontramos no Antigo Testamento, de que Jesus foi morto, mas ao mesmo tempo entregou-se para morrer. Veja no versículo 23 de Atos capítulo 2, aqui é um extrato da pregação de Pedro, que diz o seguinte: sendo este, falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então vocês estão vendo que essa tensão ela não é resolvida na Bíblia. De um lado, Lucas, capturando a fala de Pedro, está dizendo, Deus designou ele para isso. E do outro lado, Pedro está afirmando, mas vocês são culpados. Vocês mataram aquele que é o autor da vida. Então, essa tensão, irmãos, ela já estava no Antigo Testamento. E o apóstolo Pedro mantém ela na sua pregação. Então, aqui nós temos a missão dele. A missão do servo sofredor era a de morrer. Era de sofrer uma morte cruel, uma morte violenta, uma morte causada por pessoas ressentidas com sua pessoa e ministério, mas ao mesmo tempo, uma morte designada por Deus, uma morte preparada, orquestrada pelo plano do Senhor que se deu na eternidade passada. Isso que a Bíblia diz aqui em Isaías 53 sobre a morte de Jesus. Ela foi planejada por Deus, porém executadas por homens livres, e eles são culpados por causa disso. Agora, isso nos leva a uma outra questão. Por que ele morreu? Qual foi a razão? O que causou a sua morte? Em Isaías 53, irmãos, o autor apresenta 10 motivos para a morte de Jesus. 10 motivos pelos quais o servo sofredor morreu. E esses 10 motivos, para você entendê-los bem, precisam ser lidos à luz do verso 10, a primeira parte do verso 10. A primeira parte do verso 10 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, esses 10 motivos precisam ser empacotados na primeira parte do verso 10. O verso 10 demonstra que a morte de Jesus não foi um acidente histórico, não foi uma mera maldade
de pessoas que simplesmente queriam destruí-lo. O versículo 10 aponta que foi a vontade de Deus esmagar Jesus. Foi o anseio, o desejo de Deus fazer o seu filho sofrer. Era o seu propósito, era parte do seu plano eterno. Sendo assim, enquanto nós vamos lendo aqui essas 10 razões para a morte de Cristo, nós devemos lembrar que todas elas estão embutidas nessa vontade soberana de Deus, e enquanto nós lemos, você deve lembrar que essa é a maior prova do amor de Deus por você. A maior prova do amor de Deus por você está nessas 10 razões que nós veremos aqui em seguida. No verso 4, ele apresenta duas delas. No verso 4, ele diz: certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então ele diz no verso 4, o Messias morreu para tomar as nossas enfermidades. No verso 4 ele declara, o Messias morreu tomando todas as nossas dores. No versículo 5, ele apresenta mais 4 razões para a morte do Senhor Jesus. Ele diz no verso 5 que ele foi perfurado por causa das nossas transgressões. Diz ainda que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Declara ainda que ele foi punido para nos trazer a paz e que os seus flagelos, todas aquelas marcas violentas que ele recebeu no seu próprio corpo, servem para curar-nos dos nossos pecados e também trazer a nossa paz. No verso 6, é dito que ele morreu porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então aqui é ressaltando o aspecto substitutivo da morte do Messias. Ele morreu por iniquidades que ele não cometeu. No verso 8, é dito que ele foi ferido por causa da transgressão do povo de Deus. Todos os pecados que o povo de Deus cometeu contra o Pai, pecados dos quais eles mereciam ser punidos, o texto sagrado diz que essa punição foi transferida para o servo sofredor, para o Messias, o Cristo verdadeiro. No versículo 12, diz que ele carregou as nossas iniquidades. Aqui a ideia de ser colocado um peso nas costas dele, um peso que não pertencia a ele. E no versículo 12, finalmente declara que ele levou sobre si o pecado de muitos. São 10 razões, irmãos. Nós nunca encontramos em qualquer outra passagem da Bíblia 10 declarações num único fôlego explicando os porquês o Messias haveria de morrer. E todos esses versículos, irmãos, eles destacam a essência do cristianismo. Nós temos aqui nesse capítulo o coração da fé cristã. Tudo isso, tudo explicado, através de diversas imagens, através de diversas nuances, todas elas apontando o fato de que viria o servo sofredor e ele iria morrer por pecados que ele não cometeu. Ele iria carregar pecados que ele não realizou diante de Deus. Ele iria receber um castigo que ele não, por algo que ele não havia feito. Então esses versos eles destacam esse fato. No verso 6, nós temos uma frase muito conhecida. Ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Aqui está a explicação do porquê o Messias deveria morrer. O fato é que todos os seres humanos se desgarraram. Todos os seres humanos deixaram de andar pelo caminho correto. Todos deram as costas para Deus. Todos empunharam os seus punhos para o céu, eles saíram do caminho de Deus e escolheram o seu próprio caminho, eles assumiram aquele pecado de Adão inicial, o pecado de seguir o seu próprio coração, de transformar os seus desejos do seu próprio tesouro. Todos nós assumimos esse pecado como sendo o nosso pecado. Nós fizemos do nosso coração o mestre que iria orientar o nosso caminho. E Deus, na sua misericórdia, não nos deixou seguir por esse caminho de condenação. Mas na eternidade passada, ele planejou enviar um servo sofredor que iria suportar todo o peso da condenação do nosso pecado, tornando-se substituto por algo que ele não havia feito. É isso que está no restante do versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui é o coração da fé cristã. Ele veio para morrer. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio morrer para os nossos pecados.
Ele é a única esperança de salvação para a humanidade. Então, isso está profetizado no Antigo Testamento. O Novo Testamento mostra como isso ocorreu. O Novo Testamento mostra como esse evento afeta a nossa vida hoje. E o Novo Testamento também explica como esse evento vai definir os acontecimentos do futuro. Mas aqui no Antigo Testamento ele está na forma de promessa. Irmãos, nessa manhã, eu queria chamar vocês a colocarem os seus corações nessa verdade. Essa verdade aqui, ela precisa nos afetar. Ela precisa despertar na gente admiração, gratidão, alegria, compromisso com Deus, desejo de viver para a glória dEle, desejo de estar comprometido com Ele no serviço. Porque você só está aqui hoje adorando o Senhor. Você hoje só tem certeza de salvação porque o Messias realizou essas 10 obras. É uma única obra colocada de 10 maneiras diferentes. Ele realizou isso em seu lugar. Então essa é a morte. Agora a pergunta, e a ressurreição? Tem ressurreição de Jesus aqui em Isaías 53? Então, Isaías viveu ali por volta de 700 anos antes de Cristo. Ele já haveria antecipado que o Messias, que o servo sofredor, iria ressuscitar? A resposta, meus irmãos, é um sonoro sim. A palavra ressurreição não está na passagem, mas o evento está aqui. Então, vamos para o verso 10. Vamos ver a ressurreição de Jesus no verso 10. Diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Versículo 10, irmãos, está dizendo que depois que o servo sofredor entregasse a sua alma como oferta pelo pecado, ele obteria 3 recompensas de Deus. A primeira, diz o texto, ele verá a sua posteridade. A segunda, ele prolongará os seus dias. E a terceira, a vontade do Senhor iria prosperar nas mãos deles, nas mãos dele. Em outras palavras, irmãos, uma vez que o servo sofredor morreu como substituto, como um pagamento por pecadores, em primeiro lugar, ele veria a sua posteridade. Sabe o que isso significa? Significa que ele viveria para ver a sua descendência. Depois que ele entregasse a sua alma como oferta pelo pecado, ele veria aqueles os quais foram salvos por ele. É isso que ele está dizendo. A sua morte geraria uma descendência, a sua morte geraria uma nova humanidade. Ele, no Novo Testamento, é apresentado como o segundo Adão, como cabeça de uma raça nova que um dia vai povoar o novo céu e a nova terra. E ele diz, ele verá isso. Ele estará vivo para ver essa descendência. Ele estará vivo para ver esse corpo de remidos, pessoas às quais ele salvou. Segundo lugar, o texto diz que depois de ele entregar a sua morte como oferta, ou entregar a sua vida como oferta pelo pecado, ele prolongará os seus dias. O que significa isso? A ideia aqui, irmãos, é a ideia de eternidade. Os seus dias serão prolongados. A morte não vai atingi-lo mais. O apóstolo Paulo, em Romanos 6:9, ele diz isso, que uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, a morte não tem mais efeito sobre ele. A morte foi vencida. Então, o fato dele passar por essa experiência da morte vai conferir a ele, como recompensa, uma existência eterna. Ele estará eternamente contemplando aquela descendência que ele formou através da sua morte e ressurreição. Terceiro lugar, o texto diz que pelo fato dele ter entregue a sua vida como um pagamento, em lugar de pecadores, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Você sabe o que significa essa frase?
propósito do Senhor se prolongará, se desdobrará nas suas mãos. O que está sendo dito aqui, irmãos, é que os propósitos eternos de Deus vão encontrar o seu cumprimento nele. Eu acredito que essa frase aqui é um eco de Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eu queria que vocês olhassem comigo. Eu acho que esse versículo, ele lança luz nessa declaração de Isaías. Muitos anos depois disso, o apóstolo João tem aquela visão gloriosa na ilha de Patmos, e ele está diante do livro do pergaminho da história. E nesse livro estão os julgamentos de Deus, as próximas etapas do plano eterno do Senhor. E aí no versículo 5 é dito assim: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui eu entendo, irmãos, que esse versículo que acabamos de ler, ele explica o que Isaías acabou de dizer, conforme a nossa leitura. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que significa isso? Isso significa que os próximos capítulos da história vão encontrar o seu cumprimento nele. Em Apocalipse capítulo 5, não há ninguém habilitado nos céus e na terra para ir lá e quebrar os selos, né? A imagem aqui é de um grande rolo de pergaminho, e os rolos importantes da antiguidade, eles vinham com um selo real, e apenas as pessoas habilitadas é que poderiam desdobrar aquele selo e ler a mensagem do rei para a humanidade. E ali João diz que todos estão chorando porque ninguém é habilitado nesse mundo para ir lá e descortinar o plano de Deus para o futuro. E de repente aparece o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, ele não está mais enterrado, ele está vivo, e ele é a única pessoa habilitada para quebrar esses selos e descortinar o plano de Deus para o futuro. Eu entendo que é isso, irmãos, que está sendo dito pelo profeta Isaías quando ele declara que o plano de Deus vai encontrar o seu cumprimento nas mãos do Messias. Então o Messias vai estar vivo, diz aqui o profeta. Ele vai estar vivo para ver sua posteridade, ele vai estar vivo prolongando seus dias eternamente, e ele vai estar vivo também para fazer a vontade do Senhor realizar-se por seu intermédio. Versículo 11 também grita a ressurreição de Jesus. Se você ler comigo, versículo 11 de Isaías 53, ele diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, notem, irmãos, o versículo é muito claro. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Qual foi o penoso trabalho que ele realizou? Foi o de morrer. Foi o de derramar a sua alma na morte. Então, o Messias, aqui no versículo 11, ele não está mais morto, ele já reviveu. E ele está contemplando a obra que ele fez anteriormente. E o texto diz que ele gosta do que vê. Ele fica satisfeito com aquilo que ele está vendo. Ele está vivo e satisfeito. Ele está vivo e feliz. Então ele verá o fruto do seu trabalho e ele vai ficar satisfeito com isso. Mas o texto diz também que ele justificará a muitos. Isso é importante. Irmãos, um Cristo morto não justifica ninguém. O Messias precisaria ressuscitar para declarar
que todos aqueles que crescem, todos aqueles que fossem objetos da sua obra, todos aqueles que herdassem os benefícios da sua morte e ressurreição, essas pessoas seriam tratadas como inocentes, perdoadas. É como se Jesus estivesse vivo para encontrar com todos os pecadores que ele planejou salvar, para dizer o seguinte para eles: toma a minha justiça e me dá o seu pecado, toma a minha integridade e me dê as suas iniquidades. Ele teria que estar vivo para fazer isso. Ele teria que estar vivo para declarar inocente todos aqueles que confiam nele. Finalmente, irmãos, o verso 12 tem uma mudança na entonação da passagem. Porque até o verso 11, é como se o profeta Isaías estivesse falando, evidentemente dirigido pelo Espírito Santo. É como se o profeta Isaías estivesse visitando o futuro, olhando para a obra do Senhor Jesus e declarando tudo aquilo que estivesse para acontecer. Mas o verso 12 tem uma mudança. É Deus que está falando. Então é como se Isaías silenciasse e o Pai agora toma a palavra. E veja aí o que é que Deus diz no verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como eu disse, irmãos, é Deus que está falando aqui. E vocês devem ter percebido que ele usa uma linguagem de guerra. Ele fala de despojo, ele fala de receber muitos como sendo a sua parte. Então, é uma linguagem de conflito, é uma linguagem de guerra. A imagem aqui que é suscitada, é para ser suscitada na mente do leitor, é do final de uma guerra em que reis poderosos que estiveram lutando juntos naquela batalha, eles se juntam para repartir entre eles os despojos da guerra. Então você vai ficar com isso, você vai ficar com tal terra, você vai ficar com tais escravos, você vai ficar com tal região e por aí vai. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte, que quando ele derramou a sua alma na morte, quando ele foi contado ou tratado como um transgressor, definitivamente, irmãos, Jesus não estava perdendo. Ele não estava perdendo. Na verdade, a sua morte foi o maior triunfo de Deus. Nós até poderíamos colocar de outra maneira, que a morte do servo sofredor resultou no maior saque que poderia acontecer nos tesouros do inimigo. O que é que estava nos tesouros do inimigo? Dinheiro, ouro, prata, terras? Não. Pessoas. Então, a imagem final que eu acredito que esse versículo coloca na nossa mente é mais ou menos essa. Jesus terminou a guerra. Ele morreu e ressuscitou. E ele está voltando para casa. Eu sempre lembro do Salmo 2, que fala da entrada do Rei da Glória. É muito, muito belo aquele salmo. Então Jesus está voltando para casa. Jesus está voltando para a presença do Pai. E o Pai está feliz, o Pai está satisfeito, porque ele completou a obra. E o Pai chega para ele e diz mais ou menos o seguinte: aqui está, meu filho, o pagamento por sua vitória. Você vai receber um presente. Você vai receber um despojo de guerra. Aqui está o seu pagamento. Pessoas de todos os lugares, épocas, culturas e etnias. Esse é o pagamento. Esse é o benefício que você vai receber por toda essa obra gloriosa realizada. Então, meus irmãos, é isso que Jesus veio para fazer. E é isso que o Senhor Jesus ama fazer. Ele tem prazer em libertar pessoas escravizadas pelo inimigo, para trazer essas pessoas para perto de si e fazer com que elas desfrutem da sua majestade para sempre. É para isso que você foi salvo, e é por isso que você está aqui hoje na presença do Senhor, e é por essa razão que essa igreja existe há 58 anos, para celebrar
uma parte desse despojo glorioso que foi entregue pelo Pai ao Filho como pagamento pela sua obra na cruz. Eu quero já, irmãos, caminhando de fato para o final, ler com vocês João capítulo 18, versículo 24, e eu quero apenas trazer uma reflexão final para os irmãos, a partir desse versículo. João 17, versículo 24, os irmãos conhecem bem João 17, aquela oração gloriosa do Senhor Jesus, depois dele pregar aquele sermão belíssimo, que começou no capítulo 13, e ele falou sobre muitos assuntos, ele falou sobre a casa do Pai, ele falou sobre a videira, ele prometeu o Espírito Santo. É uma passagem belíssima, e essa passagem é coroada com essa oração. Então, no versículo 24 do capítulo 17, é dito assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nesse versículo aqui, irmãos, Jesus está orando ao Pai, ele está abrindo seu coração ao Pai, ele está falando dos seus anseios, expectativas. E o que Jesus está dizendo aqui? Ele está afirmando o seguinte: Pai, eu quero estar com eles. Eles são o pagamento que tu me deste. Então eu quero eles perto de mim. Eu quero que eles estejam para sempre comigo, para que eles vejam a minha glória. Então perceba isso, tá? Tenta unir isso aqui com o que nós acabamos de ler em Isaías. Por que Jesus te recebe como despojo? É muito diferente dos reis da antiguidade que recebiam escravos como pagamento de guerra, simplesmente para explorar essas pessoas. O texto diz assim: Jesus recebe para simplesmente dar a essas pessoas o conhecimento da sua glória. O que é a glória de Cristo? Nós não sabemos dizer direito o que é a glória de Cristo. Um dos autores puritanos disse que a glória de Cristo seria a soma de todas as suas belezas e perfeições num único raio. Eu acho lindo isso, mas eu nem consigo imaginar. Mas, irmãos, é isso que Jesus quer. Jesus aqui nessa oração, ele está dizendo: Pai, eu quero que eles fiquem perto de mim. Eu quero que eles vejam todos os meus atributos. Enquanto ele estava na sua humanidade, ele estava dizendo assim: Pai, eu quero que eles vejam todos os meus atributos gloriosos que estão escondidos nesse corpo humano e frágil. Então, o que fica para nós, irmãos, de tudo que nós lemos e meditamos hoje de manhã? É que Jesus quer você perto dele. Jesus salvou você para isso. Jesus recebeu você como pagamento para você ficar perto dele e se encantar com a glória dele todos os dias da sua vida. É para isso que você foi salvo. É para isso que você foi beneficiado com aquelas 10 razões que nós lemos em Isaías 53. Foi para você se aproximar de Jesus. Foi para você contemplar a glória dele. Foi para você viver todos os dias da sua vida encantado, grato, feliz com a obra que ele realizou em seu lugar. Então é dessa maneira, irmãos, que eu gostaria de terminar. Eu gostaria de terminar chamando você a vir para perto de Jesus. Você que está fraco e desanimado, você pode vir para perto de Jesus, contemplar a glória dele, e você vai ter alegria e renovação interior. Você que está caído em pecado, se você se aproximar de Jesus e permitir que a glória dele brilhe nos seus olhos, você vai ouvir palavras de perdão, você vai ouvir palavras de consolo, você vai ser restaurado por Deus e poder viver a vida cristã daqui para frente muito mais forte e maduro. Você que está com medo, você que está com algum tipo de insegurança, se você se aproximar de Jesus hoje, talvez você vai ter aquela sensação de ele pegar nas suas mãos e dizer: não tenha medo, homem, mulher de pequena fé, eu estou contigo.
Você que está doente, você que está enfermo na sua alma, Ele tem todo o poder para te curar. Você que está de luto, Ele pode sarar a ferida que está no seu coração. Você que está tentado, você que está com aquela sensação de ser assediado pelo pecado, você pode contemplar a glória de Jesus e permitir que a pureza dele produza em seu coração uma santa repulsa por toda obra de pecado. Venha até Ele, venha até Ele. Venha até Ele, você que está bem, você que não está passando problema, dificuldade, você que está em paz na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, venha até Ele, porque perto dEle você não vai ser atraído para a instabilidade das riquezas, o seu coração não vai ser cativado por essas coisas para se tornarem ídolos. E por fim, venha a Ele você que ainda não creu nele. Você que, de repente, até está nessa igreja, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Você ainda não sentiu do seu coração essa justificação. Talvez você esteja na capa de uma fé cristã, mas você nunca teve o seu próprio arrependimento, você nunca foi justificado, você nunca teve o seu próprio encontro com Deus. Venha até Ele, para você se tornar um despojo de Cristo. Portanto, meus irmãos, Deus, através de Cristo, derramou a sua alma na morte, ressuscitou para não mais morrer, e hoje Ele fica feliz quando o seu povo reúne-se para adorá-lo. Então, espero que isso desperte o seu coração e produza em você uma santa paixão por estar mais próximo do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de meditar na Tua palavra, de considerar esse texto tão belo, tão glorioso, tão profundo. Nós agradecemos, Senhor, por todas as implicações, desdobramentos que estão envolvidos nessa passagem. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo pagamento realizado por Ti. Te agradecemos porque o Senhor carregou a nossa morte, as nossas iniquidades, recebeu na própria carne as feridas que nós deveríamos receber. Nós também te louvamos por Tua ressurreição, pela vitória que o Senhor teve sobre a morte. Nós também te louvamos porque fazemos parte da Tua posteridade, fazemos parte dessa nova humanidade que um dia povoará o novo céu e a nova terra. Nós te agradecemos porque, mesmo pecadores, o Senhor nos recebe alegremente, como sendo o pagamento da Tua obra, e hoje se satisfaz mostrando a Tua glória para todos nós. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos da fé, para contemplarmos a Tua glória no Calvário, a Tua glória na ressurreição, e que isso produza em nós, Pai, uma santa alegria, um revigoramento interior, para continuar Te servindo de todo o coração. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, juntos podermos adorar o Senhor e mais uma vez sermos desafiados. Deixe-me dar alguns avisos importantes. Hoje nós teremos o nosso almoço, aqueles que vão ficar, vai sair aí por volta das 11, 11h30, então está cedo, né? Esse é o momento de comunhão. Sei que ninguém está com fome ainda, porque já tomamos café quando viemos para cá, e quando for por volta ali de 11, 11h30, estaremos juntos no nosso almoço, certo? Outro aviso muito importante é que próximo domingo, às 9h, teremos a assembleia ordinária dos membros da nossa igreja. Então, você que é membro, venha, porque teremos a assembleia, será a última do ano, assuntos corriqueiros, mas principalmente o orçamento para o próximo semestre, que será aprovado. Então, próximo domingo, às 9h, não perca e não falte. Também, aqueles que vão se batizar hoje, vão lá para a minha sala ali, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns preparativos para o batismo, certo? Então, esses são os avisos. Acredito que não tem mais nenhum aviso.
Se você não procurou, Irmã Maria de Jesus, procure com relação à questão do almoço. Tá bom? Muito bem. Então vamos orar, agradecer ao Senhor pela benção de hoje e assim estaremos encerrando o nosso momento de adoração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Pai amado, pelo Senhor Jesus Cristo, que veio, ó Pai, para nos livrar da condenação dos nossos pecados e nos trazer para perto do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos refletir, meditar no tamanho do amor que o Senhor teve, tem tido e terá para conosco. Capacita-nos a viver a mensagem do Evangelho aqui pregada, de modo que nos despojemos, Senhor Deus, de nós mesmos para viver a vontade do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado pela tua igreja aqui reunida, obrigado pela tua igreja que há 58 anos foi organizada aqui, a Igreja Batista Manancial, pela bênção que é estarmos juntos para te adorar, para representar o teu nome na terra. Nos abençoa, nos guarda é o que te pedimos. E já agora, ó Pai, agradecemos pela refeição que vamos fazer em breve como igreja. Obrigado pelo almoço, pelos irmãos e irmãs que se envolveram na preparação dessa refeição. Nos abençoa e nos guarda, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, já oramos pelo nosso almoço e estamos encerrando esse momento de adoração e até a refeição.